Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados, mais que vencedores em Cristo Jesus, eu louvo a Deus uma vez mais por esse nosso encontro, pela sua perseverança aí do outro lado, para receber o alimento espiritual. Eu sou o pastor Heraldo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Igreja esta que sempre vai estimular a sua fé, sem desprezar a sua inteligência. E para que você esteja sempre, amado de Deus, edificado na verdadeira palavra, na graça de Deus, no Evangelho que Paulo recebeu e pregou, eu te convido a estar junto conosco na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Porque para receber os mistérios de Deus, a revelação de Deus, a ovelha ela tem que mostrar interesse. Ela tem que mostrar um desejo, uma vontade de estar na casa de Deus. Porque é dessa forma, congregando junto com os irmãos, que você vai entendendo a espiritualidade que está por trás da letra. Porque bem sabemos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vivifica o quê na gente? O entendimento. O entendimento para compreender o que está por trás da letra, a espiritualidade da palavra. E é congregando que a gente consegue isso, não é em casa, não é na frente de um computador, ouvindo várias mensagens de vários pastores, e muitos que com a doutrina que está nos lábios, tem perturbado muita gente. E eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo você livre desses falsos ensinos. Peço que você tenha em mãos a sua Bíblia, seu caderno de anotações, e vamos à mensagem que temos por título: Tenha esperança e acredite em você mesmo. Acreditar, amado de Deus, sim, em você mesmo, e tenha esperança no amanhã. Eu não sei quais as dificuldades que você esteja enfrentando nos dias atuais, não sei qual a área da sua vida que você está enfrentando muitas turbulências, muitas tribulações. Na saúde, nas finanças, na vida sentimental, no casamento, na família. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas tenha esperança. E acredite em você mesmo. Por quê? Porque todos nós somos um ponto de luz. Se cumprindo assim a palavra de Jesus, busca o Senhor e será salvo tu e tua casa. Então, como um ponto de luz que você é, se você se une a Cristo, você se torna um só com Ele. Na sabedoria, no conhecimento e no entendimento, como também no poder. Porque quando você se reveste do conhecimento, que é o poder de Deus em nosso coração, você é um ponto de luz para dissipar qualquer trevas. E esse ponto de luz, ele tem que estar aceso, através da comunhão, como também através da oração, da confissão, da declaração. Porque não podemos ser como uma luz apagada, A luz, ela está ali. Mas o que acende ela? A comunhão. Somos nós, a luz do mundo. O que acende ela? A oração, a perseverança, a vida espiritual ativada. Então não podemos ser como luzes num mundo apagado.
sendo que Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Então, acredite sim em você. Você é um portento de fé. Tenha esperança no hoje, no amanhã. Acredite sempre nos seus sonhos, nas suas metas, mas sempre priorizando o reino de Deus. Sempre priorizando a busca a Deus, porque uma casa edificada na rocha, pode vir as tempestades, os ventos, como disse Jesus, né? Mas ela, por estar bem construída, não desaba. Mas aquela que está construída na areia, ou seja, uma pessoa que não quer saber das coisas de Deus, não quer ter compromisso, só quer saber da sua vida, então quando vem as tempestades, né, da vida, até situações de morte, ceifa muitos, né? Porque não construiu a vida dela no temor e na obediência para com a palavra de Deus. Temos muitas pessoas em nossa volta, às vezes não temos, para nos ajudar, ou poucas temos, mas é você que tem que acreditar em você primeiro. Embora as pessoas possam até acreditar nos seus sonhos, planos e projetos, mas quem é que tem que realizar isso primeiro? Quem é que tem que acreditar primeiro? É você. Então, amado, somos nós os responsáveis pela vitória ou pelo fracasso. Não podemos atribuir a ninguém, por mais que façam o mal contra a nossa vida, porque aquele que é luz dissipa as trevas. Então, tenha esperança e acredite em você mesmo. E peço que você tome nota da primeira leitura do capítulo e versículo que vamos meditar. Está em Filipenses, capítulo 4, verso 13. E de cara o Evangelho diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo tinha esperança e acreditava nele mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece, porque quem é que nos fortalece? Cristo, em nós. Então tudo podemos, mas se Cristo, as coisas do alto, a busca ao conhecimento, a palavra, a comunhão com o Espírito está apagada em você, essa palavra tudo já não pertence a você. Mas quando você tem uma vida como Paulo teve, né? Edificada na graça, na rocha, ele pôde dizer essa palavra. Muitos a usam de boca. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas usam de boca essa palavra, mas ela só vai funcionar mesmo na vida daqueles que estão alicerçados em Cristo, na vontade de Deus. Então, essa é a palavra para você que está, sim, perseverando em ouvir as mensagens, passando a ter determinação de um dia estar na igreja congregando com todos nós, edificando a sua vida espiritual. Essa palavra, tudo posso, ela pertence a você, que não rejeita o ensino, pelo contrário, tem prazer e se esforça para cada vez mais estar agradando a Deus. Então essa palavra, tudo posso, ela te pertence, ela é para você. Vamos a uma outra leitura, confirmando mais ainda que Deus está sempre conosco. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Isaías capítulo 41, verso 10. Isaías, peço por favor que você abra a sua Bíblia nessa evidência. E vamos aqui fazer essa leitura de Isaías capítulo 41, verso 10. Em o nome do Senhor Jesus. E assim diz: não temas, porque eu sou contigo. É Deus falando, hein? Não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, não te assombres, porque eu sou o teu Deus e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que
estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os achará. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Então aqui nessa leitura de Isaías, amado, Deus diz, olha, não temas, eu sou contigo. Mas Ele está falando isso aqui para quem? Para aquele que o teme, para aquele que o busca. Se você está nessa comunhão, Deus está dizendo para você, olha, tu está guardado, tu está protegido. Podem maquinar, podem tentar te destruir, podem desejar o teu mal. Todos esses pensamentos dos perversos e desejos serão frustrados. E Deus fala, não te assombres. Então quem é que tem que ter essa atitude? É você. Por isso do título, tenha esperança e acredite em você mesmo. Então quem acredita em si mesmo não se assusta com nada, amado Deus. Por mais que seja difícil as lutas que estejamos enfrentando, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por estarmos unidos com Cristo, nos tornamos um só, porque somos a casa de Cristo. É em nós que Ele está em todos os momentos da nossa vida. É como diz os profetas, né? O homem, para quem olharei? É este, o abatido de espírito que treme da minha palavra. Abatido por quê? Por conta das tribulações que nos sobrevêm. E por estarmos em um corpo de carne, a gente sente a dor das lutas, das dificuldades, dos insultos. Então a gente sente essas coisas. Mas Deus diz, os meus olhos estão atentos a tudo e a todos, para fortalecer e sustentar com a sua destra fiel, que é Cristo. Como diz em Hebreus capítulo 3, verso 6, nós somos a casa dele. Temos a presença de Deus dentro de nós e também Cristo unido ao nosso espírito, porque somos a casa dele. Amém? Abra em Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus capítulo 12, verso 28. E assim diz nessa evidência. Vamos à leitura. Hebreus 12, 28. E assim diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, amado de Deus, para aquele que tem esperança e para aquele que acredita em si mesmo, o Evangelho diz que temos que reter a graça, porque é ela que fala a respeito de Cristo, que Ele está unido ao nosso espírito, que somos um só com Ele, e por essa presença está em nós, nós recebemos um reino inabalável. O porquê? Porque toda a plenitude de Deus está em nós, em Cristo. Todo o poder de Deus está unido, de Deus, de Cristo, tudo em nós. Somos um só. Nós temos o conhecimento, por isso que a graça diz, olha, retém a graça. Você que tem esperança e acredita em você mesmo, o principal do recheio do bolo é reter a graça em sua vida, porque a tua esperança não será frustrada e tudo o que você fizer será bem sucedido. Acredite em você mesmo, mas a espiritualidade ela tem que estar em primeiro lugar. Retenha a graça, porque é o Evangelho, amado Deus, que nos orienta, como uma bússola, né, nos orientando, nos conduzindo em qual direção temos que estar caminhando, retendo a graça, nos nossos dia a dias, buscando conhecimento, congregando. E veja que é através do conhecimento que você vai sendo liberto, né, dessa carne, como também de outras carnes, do que as pessoas dizem ao teu respeito, da maldade que sai da boca delas.
Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, verso 21. Eclesiastes 7, 21. Aqui vai estar mostrando o poder que tem a palavra. Eclesiastes, capítulo 7, verso 21. Vejamos essa evidência, amados de Deus. Mais que vencedor, acredite sempre em você mesmo, porque é você o primeiro que tem que acreditar em você. Nesse caso não existe dependência. A pessoa que depende sempre da outra, ela tem que aprender a acreditar em si mesma, para não viver nessa dependência. Para sempre, né? Não podemos ser para sempre dependente de ninguém, sim de Deus. De Deus, sim. Eclesiastes capítulo 7, verso 21. E assim diz: não apliques, orientação aqui, né? Da palavra de Deus, da sabedoria. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Essa é uma palavra da sabedoria para um senhor, falando que se ele aplicar o coração a palavra que o servo está dizendo, e podemos entender de modo geral, né? É pai recebendo palavras malditas de filhos, filhos recebendo palavras malditas de pai. Você não presta, você é um lixo, você é um bicho, você é um maldito, sua praga, sua miséria. Então tudo isso são palavras proferidas muitas vezes de um pai para um filho, para uma filha, de uma mãe para um filho, para uma filha, ou vice-versa. E até dentro de uma empresa, isso acontece também. O funcionário maldizendo o patrão: você não presta, você é isso, você é aquilo. E também em todas as áreas, né, amados de Deus? Em todos os lugares, quer na família, quer no trabalho, quer dentro de um ônibus, no metrô, na rua, né? As carnes estão soltas. Mas o que orienta aqui o Evangelho? Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Então, uma palavra ela só tem poder quando você abre o coração para ela. Muitas são setas malignas, né? Como diz a palavra de Deus. Então, a gente tem que proteger o nosso coração. E como que a gente faz isso? Diante de pessoas que desferem palavras, muitas vezes, por não ter pensado direito, e acabou falando que não deveria. Como que a gente vence isso? Com o ensino do Evangelho da Graça. A ninguém conheceis segundo a carne. Simplesmente com essa palavra. Porque a gente sabe que todas as pessoas estão em um corpo de carne sujeito a falhar em todo o tempo. Não podemos desejar delas a perfeição, porque segundo a carne, como diz Deus, não há um justo sequer na terra, né? Segundo a carne não existe perfeição. Existem falhas e às vezes elas se levantam. Então, como vencer isso? Há ninguém conhecendo segundo a carne. Com esse conhecimento entendemos que todos estão sujeitos a falhar no mundo. E pensando assim, você está tendo o quê? Um olhar de misericórdia. E quando você tem um olhar de misericórdia, o que você diz? Deus, tem de misericórdia, igual Jesus, né? Não sabe o que fazem. Jesus falou assim na cruz, né? Para Deus: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então veja, qual que é a palavra de poder e de autoridade? Deus não leva em conta. Porque perdoados já somos, né? Graças ao Senhor Jesus Cristo. Então, diante de pessoas, amados de Deus, que agem segundo a carne, ore a Deus e peça: Pai, não leve em conta. Não sabe o que fazem. Foi a carne ali que acabou induzindo ao erro, a falar o que não deve. E nesse proceder, amado de Deus, nós nos revestimos o quê? Os frutos do Espírito, da misericórdia e do amor.
porque é o amor que nos condiciona a ninguém olhar segundo a carne. E eu recebo todos nós, tendo em nosso espírito esse fruto ativado em nome de Jesus Cristo. Pois todos nós estamos rodeados de fraqueza, por causa desse corpo de carne, por causa desse corpo. Então, louvado seja Deus por esse conhecimento, por essa sabedoria. Receba o teu espírito se revestindo dessa palavra de poder. Porque chamado, amado, é para que você tenha esperança e acredite em você mesmo. Retendo a graça, isso aqui te pertence. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra te pertence. Até a próxima mensagem, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Um abraço a todos do seu amigo, pastor Heraldo Evaristo, e agradeço uma vez mais pela sua perseverança em estar ouvindo a voz de Deus, que é a palavra, A palavra é a voz de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu recebo os anjos ministrando sobre a vida de todos. Amém. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.